financeiro. Amém? Amém, pessoal? Glória a Deus. Fique em pé, por favor. Eu quero começar com o Salmo de número 91, mas não é onde eu vou ficar. Eu tenho que caminhar por outras direções, mas eu quero ler algo com você no Salmo 91. O tema nessa noite é espíritos atormentadores. Vou falar sobre espíritos atormentadores. E eu quero começar com o Salmo 91, que é um salmo de guerra espiritual. E ele diz assim, você já deve conhecer o salmo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Tem uma condição para fazer agora esse salmo funcionar na nossa vida: habitar e descansar à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois ele, agora começa a enxergar a batalha espiritual, meu irmão, que você vive aí, nem vê, porque com os teus olhos físicos você não vê. Mas olha o que existe que você não vê. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, doenças, armadilhas. Te cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Já viu galinha protegendo os pintainhos? Já viu a águia? Já viu os bichos como protege com as suas penas? É ele que protege, porque estamos numa guerra. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Tudo isso está sobre nós, aí está andando. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então, além de ter um mundo espiritual, tem um ímpio ainda. Pois disseste ao Senhor, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Tem anjos que nos protegem, tem anjos que nos guardam. Não é anjinho da guarda, não, é anjão mesmo. Amém? Não tem anjinho com flechinha, né, de olhinho azul. Tem anjão com 6 asas, né, espada. Pisarás o leão e a áspide, calcará os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poloei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. E na sua angústia, puxa, apesar do Senhor nos guardar de tudo isso, ainda tem angústias, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, tua palavra está aberta, eu peço sabedoria do alto para ministrar o que o Senhor já colocou no meu coração. E peço poder do teu Espírito para que a tua palavra, Senhor, flua no coração de cada um aqui, inclusive no meu. Que o Senhor nos ensine agora algo que venha transformar a nossa vida e venha nos libertar de toda e qualquer opressão de Satanás. Senhor, se alguém aqui está sendo controlado por demônios, ou suas mentes estão sendo atacadas pelo inferno, eu peço que o Senhor paralise isso nesta noite, para que a nossa mente nesta noite esteja livre para eu escutar a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, só a tua voz. Então eu repreendo qualquer outro tipo de voz. Qualquer outro tipo de voz eu repreendo em nome de Jesus nesse lugar. E peço, Senhor, que pela tua misericórdia e graça, o Senhor fale conosco. Pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, por favor. Vou falar sobre espíritos que trazem tormento, que atormentam a mente das pessoas. Espíritos atormentadores. Você viu que aqui no Salmo 91 existem anjos que o Senhor colocou para nos servir. Quando Deus criou os anjos, Ele criou anjos para várias coisas. Nós temos na Bíblia, nas segundas-feiras você vai aprender sobre isso, nós temos na Bíblia anjos que são adoradores, querubins. Nós temos anjos, serafins, nós temos anjos que são responsáveis por adoração, proteção, organização, controlar esse mundo. São os querubins, anjos de guerra. Nós temos vários tipos de anjos que a Bíblia nos revela. Anjos do fogo, anjos da água, anjos que protegem. Nós temos vários tipos de anjos que a Bíblia nos ensina. E quando Satanás caiu, ele
sabotou o plano de Deus, no sentido de adorar a Deus, ele sabotou e quis adoração para si e foi jogado por terra. E quando Satanás caiu, ele então vai organizar esse exército de anjos caídos, que muitas vezes são chamados de espíritos, de demônios, e ele vai organizar da mesma maneira como Deus organizou, só que para o seu objetivo. Ou seja, se Deus colocou anjos para proteger, abençoar, adorá-lo, ele vai agora organizar esse grupo de anjos para fazer exatamente o contrário. Atormentar, matar, roubar, destruir. Eu não tenho na Bíblia informação para falar para você sobre anjos atormentadores de forma vasta. Mas eu tenho alguns exemplos, pelo menos 3, poderia usar 5, mas vou usar 3, são muito claros para você entender sobre a questão de anjos atormentadores. Que nós falamos espíritos atormentadores, mas são anjos atormentadores, são demônios. E eu preciso então que você entenda como esses anjos, eles trabalham. Porque existe sim aquela preocupação muitas vezes na nossa vida, que nos preocupa em extremo, passa a ser pecado. E isso acaba nos atormentando, acaba nos movendo. A palavra atormentar no hebraico, não no grego, mas no hebraico, fala de revirar, de mexer, de fazer com que a pessoa, ela é como se ela estivesse inquieta, mas é como se você estivesse virando ela, né? Não é o que o hebraico me ensina, mas a ideia que eu tenho é de uma pessoa na cama, quando ela não consegue dormir, ela fica se remexendo, rodando o tempo inteiro, está atormentada. A palavra atormentar vem disso. Só para você ter uma ideia como essa palavra ela aparece, ela é complicada para ser estudada. Noé, quando estava na arca, eu falei de quem? De Noé, quando estava na arca, que ele soltou a primeira pomba. O versículo lá diz assim, eu vou ler para você, mas você não precisa abrir, mas diz que quando Noé abriu a porta da arca e fez sair a pomba, diz Gênesis 8:10, fala assim, e esperou ainda 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Essa palavra esperou é atormentar-se. Noé ficou naquela expectativa se a pomba voltaria ou não. Então ele estava o quê? É a mesma palavra, atormentado. Então, para te explicar sobre demônios que atormentam, eu preciso pegar alguns exemplos nas Escrituras para que você enxergue isso no mundo espiritual. E eu queria usar o primeiro exemplo que aparece, não na ordem, mas que eu quero trazer para você, está em Apocalipse capítulo 9:1. Eu vou trazer 3 exemplos para você, 3 informações, e aí depois nós vamos entrar naquilo que nós precisamos, como é que nós vamos reagir diante desses tormentos. Mas o primeiro está em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, que diz que ali do versículo 1 em diante está falando da 5ª trombeta, quando Deus vai mandar o anjo tocar a 5ª trombeta. E quando ele tocar a 5ª trombeta, diz que vai abrir, o chão vai abrir no sentido espiritual, e lá dos lugares profundos, espíritos que estão presos em cadeias, que fala lá em 1 Pedro, vão ser liberados esses espíritos. E são espíritos muito violentos, que Deus prendeu esses espíritos. Você vê hoje tanta morte, tanta tragédia. Imagine se esses espíritos estivessem sobre a terra. Então Deus prendeu esses demônios, isso está escrito lá em Pedro, prendeu em cadeias essa casta de demônios, e eles vão ser soltos no período chamado tribulação. Quando esses espíritos forem soltos, eles vão trazer grande mortandade sobre a terra. A igreja não estará mais aqui, nós já não estaremos mais aqui, então, salve-se quem puder, né? Vai ser um tempo de tragédia sobre a terra. Mas, eu quero que você veja a característica desse espírito, que fala no versículo 5, desses demônios. Versículo 5 fala assim, foi-lhes dado também que não os matassem. Então, esses espíritos não vão matar as pessoas assim, não vai acabar com a terra. E sim que os... O quê? E sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de
quando fere alguém. Naqueles dias, olha só, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, a primeira coisa que mostra desses demônios atormentadores é que eles criam situações. E como é que nós vamos entender isso no mundo físico? Como é que Deus traduziu isso para nós? Você sabe que muitas vezes tem coisas na Bíblia que é uma linguagem que Deus traz para nós. Né? Por exemplo, quando fala que Deus escutou, Deus não tem ouvido, mas é uma forma de você entender que Ele está escutando. Ah, Deus abriu a sua boca. Deus não tem boca, Ele é um espírito, cheio de glória. Quem tem boca é Jesus, é o Deus que tem boca, que se encarnou. Mas Deus não tem. Isso se chama antropomorfismo, é quando Deus atribui a Ele mesmo características humanas para nós entendermos as coisas, senão a gente não vai entender, porque Ele é Deus. Então aqui, como é que eu vou entender esse mundo espiritual, se eu carnal, eu carne assim, né, em homem, como é que eu vou entender esse mundo espiritual se eu não enxergo? Então ele nos dá uma pista, ele fala assim, esses demônios, quando eles estiverem sobre a terra, eles vão atormentar a terra como se eles fossem escorpiões. E agora eu preciso entender o que um escorpião faz, de maneira muito rápida. Se for um escorpião simples, você vai ter dor, rubor, ardor, vai ficar com a mão inflamada, onde ele picou, você vai sentir uma dor, pode sentir um pouco de náuseas. Agora, se for um escorpião violento, como esses daqui, você vai perder até mesmo os seus reflexos, você vai ficar perturbado. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu peguei, porque eu não sou especialista em insetos. Diz que a dor é intensa, né? Suor excessivo, formigamento, aumento da salivação, enjoos, vômitos, pressão arterial alta ou muito baixa, dificuldade para respirar, guarda essa palavra, dificuldade para respirar, batimentos cardíacos irregulares, a agitação psicomotora e tremores intensos. Então, aqui está nos dando um sinal do que esses espíritos vão fazer, como se fosse escorpião. Então, pessoas atormentadas, elas acabam, muitas vezes, tendo situações no seu próprio corpo. Você sabe, já ouviu falar de doenças psicossomáticas? São aquelas doenças que você começa a ter um problema, um transtorno mental, um problema mental, e isso vai para o teu corpo. E você começa a ter problemas físicos, e você vai no médico e você não tem nada, você tem um problema na cabeça. Então, esses demônios atormentam dessa forma, ao ponto de fazer com que a pessoa fique desequilibrada. Agora, como é que eles fazem isso? Bom, então vamos para o segundo exemplo, porque no segundo exemplo nós vamos poder enxergar isso melhor. Eu quero que você abra lá em Jó capítulo 15. Jó, você estava no livro de Salmos, vamos para Jó capítulo 15. Aqui em Jó capítulo 15 é o meu segundo exemplo. Aqui está falando do perverso sendo atormentado porque ele não tem Deus. Mas é importante ver o que o tormento, como é que os demônios vão agir e como é que eles atormentam. Porque aqui por exemplos negativos, ou seja, o homem sem Deus, como ele é atormentado, eu consigo ver então como é que os demônios fazem essa condição de atormentar as pessoas. Olha o versículo, capítulo 15, versículo 17. Quem está falando aqui é Elifaz. Ele está falando assim, para Jó: escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto, te contarei. O que os sábios anunciaram, que os ouvidos de seus pais e não o ocultaram. Anunciaram que ouviram de seus pais e não ocultaram. Aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Agora versículo 20. Todos os dias o perverso é... Então olha só, o perverso é atormentado. Vamos ver o que acontece com esse perverso que é atormentado. Em curto número de anos que se reservam para o opressor. Então a gente já sabe que o opressor, o perverso, vai viver pouco. Mas todos os dias do perverso, ele é atormentado. Como é que ele é atormentado? Eu tenho que fazer essa pergunta. Como é que o tormento ele se manifesta na vida de uma pessoa?
Fez essa pergunta? Amém? Como é que essa pessoa fica se revirando? Como é que essa pessoa sente dor? Como é que essa pessoa ela começa a suar? Ela começa a ter um monte de manifestações estranhas. Olha só. Versículo 21. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, e sim que o espera a espada. Por pão anda vagueando, dizendo, onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente atrás da grossura do seu escudo, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúria nas ilhargas. Eu vou parar aqui, mas escute agora algumas informações. Versículo 21. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Muitas pessoas me dizem assim, inclusive uma pessoa me procurou na campanha de Derrubando as Fortalezas, falando o seguinte, eu escuto o demônio falando comigo. Essa palavra sonido, que você pode ter dificuldade para traduzir, no hebraico está dizendo a fala, a conversa. Não ache que quando a pessoa fala assim, eu escutei o demônio falando comigo, não ache que isso é uma brincadeira, ou que a pessoa está ficando louca. Porque espíritos atormentadores fazem isso, eles falam com as pessoas. Falam, e a pessoa escuta a voz. Ela não é doida, ela não está mentindo, ela não precisa tomar Gardenal, não é nada disso. Porque espíritos atormentadores, eles vão falar. Entenda, isso daqui é um versículo que está mostrando como é que uma pessoa é atormentada. Essa pessoa que está sendo atormentada, ela não é crente. Ela não tem o temor do Senhor. Então, é como se Deus falasse assim, você está sem minha proteção e agora isso vai acontecer. Mas é assim que o tormento se propaga. Muitas vezes a pessoa escuta. Tem gente que fala assim, eu vou morrer. Mas por que você está achando que você vai morrer? Eu não sei, eu sinto que eu vou morrer. Na alma dela, ela recebe essa carga, essas informações. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E ela escuta. Muitas vezes, esses espíritos atormentadores se passam até por Deus. Mandam a pessoa fazer bobagem. Não, você não merece mais esse casamento, você não merece mais esse lugar, você não merece, e a pessoa faz bobagem. E ela atribui falando que foi Deus que falou com ela. Deixa eu parar um pouquinho, porque é o que eu falei, hoje eu teria muita coisa para pregar. Quando nós nascemos de novo, Deus nos fez uma nova criatura, amém? Ou seja, nós nascemos de novo, não foi uma gambiarra que Deus fez. Ele nos fez novos. E Ele, então, nos manda ter uma mente renovada. A mente renovada é extremamente necessária para nós combatermos esse tipo de coisa. Porque quando nós éramos do mundo, Efésios capítulo 2 diz que nós vivíamos nesse mundo, estávamos debaixo dos principados e potestades, nós éramos influenciados por eles. E agora nós temos que ser influenciados pelo Espírito de Deus. Mas esses demônios, eles vão atormentar a pessoa para que ela faça o pecado, atormentar a pessoa para que ela faça algo de errado, para que ela planeje coisas erradas, vai atormentar. E como é que a gente sabe que é um tormento? Bom, o que é de Deus, irmãos? Gera tormento ou gera paz? Gera paz. Então, qualquer coisa que esteja atormentando a sua mente não é de Deus. Você tem aí 100%, se estiver te atormentando, entre 50% pode ser você mesmo, como Noé, soltando a pomba e está preocupado.
excessivo, ou pode ser demônio, que aproveita para falar com você e falar para você o que você tem que fazer e começa a dar direções. E não entenda mal o que eu vou falar, mas, por exemplo, as pessoas que começam a planejar um pecado de adultério, começa a dar tudo certo para ela, para dar certo o adultério. Aí ela fala, é Deus que está abrindo a porta. Né? Olha, foi Deus que proporcionou. Minha esposa até vai viajar. Olha, foi Deus que... Né? Fato de algumas coisas. Quando a coisa está errada, tudo é complicado. O atormentador vai entrar na mente e vai tirar a paz. E vai gerar ações como escorpiões. Irmãos, a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Amém? Quem é o árbitro do nosso coração? A paz de Cristo. Se eu estou sem paz, eu não faço nada. Eu não me movo. Porque os espíritos atormentadores vão me deixar agitado. Quando eu, apóstolo Edson, começo a ficar agitado com alguma coisa, e eu acordo de madrugada por causa de algum tipo de agitação da minha alma, eu vou orar até eu ter paz. E falo, eu não quero isso. Porque o que é de Deus vai me dar paz. Agora, caminha aqui com entendimento, para você entender. Essa pessoa começa a escutar voz, sonido, está falando de vozes. Versículo 21 ainda fala, ele é atacado na vida financeira. Na prosperidade lhe sobrevém o quê? O assolador. Versículo 22, essa pessoa acaba não tendo esperança. Não crê que tornará das trevas, e sim que o espera a espada. Pessoas que são atormentadas, ela não consegue ver saída. Ela não tem esperança. Lembra que uma vez eu falei aqui, eu falo constantemente isso, aliás. Falo assim, pessoas que olham e falam assim, a minha vida está tão bem que daqui a pouco alguma coisa vai dar errado. Já viu alguém que pensa assim? Eu pensei muitas vezes assim. Já contei para vocês, muitas vezes. Puxa, a coisa está indo tão bem que daqui a pouco alguma coisa vai dar errada. Eu tive que trabalhar isso na minha mente. A mente renovada não pode pensar assim, isso é tormento. Isso são ataques na nossa mente. Que tenta tirar de mim a paz. Porque se eu estou em paz, por que eu tenho que... olha, até estando em paz, eu quero tirar a paz de mim. É uma coisa que só... Não é demônio, irmãos? Porque uma pessoa normal não faz isso. Eu tive que aprender que eu não podia ser assim. Eu tive que aprender que não pode ser assim. Se eu sou em paz, glória a Deus, eu estou em paz, eu vou continuar em paz. Eu vou aprender a ter paz. Isso é uma das coisas que você precisa aprender. Nós precisamos aprender, irmãos. Eu sei que você já deve ter lido a Bíblia muitas vezes, mas é muito gostoso ler a Bíblia e ver Davi falando o seguinte, os meus inimigos querem me matar, mas eu coloco minha cabeça numa pedra e eu durmo. Hã? Fácil, né, pastor Marcelo? Os caras querendo me matar, eu no deserto, fora da minha família, longe de tudo, com o escorpião andando aí pelo chão, mas eu coloco a cabeça na pedra e eu durmo. Por que eu durmo? Porque eu tenho paz, o Senhor está comigo. Então, espíritos atormentadores, eles vão gerando várias situações na nossa vida para tirar de nós, né? Versículo 23, por pão anda vagueando, dizendo, onde está? Ou seja, até o mínimo é roubado. Versículo 23, a sua expectativa de dias sempre piores, bem sabe que o dia das trevas lhe será preparado à mão. Ele sempre está esperando o pior. Então, as consequências são horríveis. Olha o versículo 29. Eu não li, né, o versículo 29. Por isso não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão seus bens pela terra. Versículo 30. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Se você está debaixo de tormento, você tem que acabar com o tormento, porque se você tentar resolver os seus problemas debaixo de tormento, você não vai prosperar. Porque quem está controlando esse tormento na sua vida, te fazendo dar passos contra o teu casamento, contra a tua família, contra teus amigos, contra a tua saúde,
Tem gente que abandona a saúde. Não tem mais jeito. A partir do momento que você já está, abandona, mas não para de pensar. Vocês estão recebendo? Amém? Ou estou muito confuso aqui? A pessoa abandona, mas ela não para de pensar naquilo. Ela não deixa. Está atormentada. E as coisas não fluem. Porque o inimigo está controlando aquilo. Esse é o meu segundo exemplo. Mas eu tenho um terceiro. E esse terceiro eu tenho certeza que você saberia me falar dele. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 16. Saul. Quando o Espírito Santo sai de Saul, um espírito atormentador vai até Saul. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Irmãos, esses estudos que eu estou dando para vocês, eu nunca recebi de ninguém, eu não tenho de ninguém, não tenho livro, não tenho nada. Isso aqui é o Espírito Santo que me dá e eu estou trazendo para a nossa igreja, amém? Então, não julgue que eu nunca ouvi falar sobre isso, eu também não. É a primeira vez que eu estou falando. Tem muita coisa aqui que eu estou passando para você, que é o Senhor que vai trazendo no meu coração. Mas aqui está fácil. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Quando fala aqui da parte dele, não está dizendo que esse espírito maligno era assim com Deus, não. É aquela situação que eu falei, Deus tira a proteção e agora o inimigo pode tocar. Enquanto Deus não tira a proteção, o inimigo não pode tocar. Como Saul ali estava perdendo a unção de rei, Deus agora vai provocar algo em Saul. Vai provocar. Versículo 23. Versículo 23. Aqui vai mostrar então o que esse espírito maligno fazia. Espírito perturbador que atormentava. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia o quê? Alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Essa palavra alívio, lembra do escorpião que deixa a pessoa sem fôlego? Alívio quer dizer, está dizendo aqui que a pessoa não consegue respirar. Muitas vezes a gente vê pessoas que caem endemoniadas, elas não conseguem respirar. Porque é uma das formas que o espírito maligno faz, atormenta. Né? Já viu pessoas, olha, tome muito cuidado com aquilo que eu vou falar. Nem toda síndrome de pânico é demônio, é doença mesmo, a pessoa tem um problema. Mas pode ser demônio. Estão entendendo? Como é que eu sei se é ou não é? Primeiro eu começo expulsando. Primeiro eu começo trabalhando no mundo espiritual. Eu tenho vontade de morrer. Por que você está com essa vontade? O que está te atormentando? O que está tirando de você o valor da vida? O que você está sempre esperando uma coisa pior? Por que você está sempre esperando uma coisa pior? Porque a pessoa que só está esperando uma coisa pior, uma pessoa que não tem esperança, ela quer morrer. Sim ou não? Ela não tem valor mais da vida. O que está levando ela a isso? Nem tudo é demônio, mas nós começamos a expulsar demônios. Existem os psiquiatras que são excelentes pessoas para cuidarem de situações que não é demônio. Mas nós começamos entendendo que nós temos que expulsar demônio. Então agora nós temos que fazer a seguinte pergunta. Bom, Davi dedilhava, esse espírito tirava até o fôlego de Saul, né? Então, aí vem assim agora as perguntas. Diante desses sinais, o que eu tenho que fazer? De espíritos que falam, que atormentam, que vão tirando o que eu tenho à minha volta para me deixar cada vez mais despreocupado, que vão trabalhando a questão de eu não ter saída, vai trabalhando a questão de eu ficar cada vez mais insano, né? Vai perdendo toda a esperança, achando que não tem mais nada para a vida. Bom, se eu estou nessas condições, eu preciso entender algumas coisas. Primeiro, entender que sem Deus não há como ver o livramento desses tormentos. As pessoas que estão sendo atormentadas aqui são pessoas que estavam sem Deus.
Elifaz está falando para Jó, olha, isso está acontecendo com você porque você está sem Deus. Em Apocalipse está falando dos espíritos atormentadores sobre as pessoas que estavam sem Deus. Saul estava sem o Espírito de Deus agora e os demônios vão atormentar. Não há como se ver livre de espíritos atormentadores sem Deus. Esse é o primeiro ponto. Mas se eu tenho Deus, eu posso ser atormentado? Sim. Sim, eu posso ser atormentado. A questão agora é que eu preciso ter uma mente renovada. Para que a minha mente espere as coisas boas de Deus. Eu tenha a condição de ver um Deus que pode mudar as coisas ruins para coisas boas. Porque senão eu só vou ficar olhando para coisas ruins. Meu casamento, já viu pessoas que estão assim, ó, o casamento está ruim, a pessoa já fala assim, vai acabar o casamento. Já viu assim? O casamento está ruim, vai acabar. Por que não olha e fala assim, está ruim e eu vou ver Deus restaurar isso? Porque o tormento que está sobre a alma da pessoa, esses espíritos demoníacos, faz a pessoa não acreditar que é a saída. Ela já começa a ver quem que vai ficar com a casa, quem vai ficar com o cachorro, quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. Ela já começa a perder totalmente a esperança de tudo. Não há como paralisar demônios, qualquer tipo de demônio, sem ter Deus. Mas esse tipo de espírito se aproveita dos lugares onde Deus não está. Quando você não confia em Deus, eles vão entrar em operação para te desequilibrar. E aí cada um de nós é de um jeito. Cada um de nós temos uma forma de viver com a vida, cada um de nós temos uma maneira de tratar com a situação. Uns escutam um probleminha, já começa a suar de nervoso, de medo, de insegurança. Outros fingem que não está acontecendo nada, mas por dentro está sofrendo demais e daqui a pouco infarta, ou acaba querendo acabar com a vida, acaba desejando fazer uma loucura, às vezes não é nem acabar com a vida, às vezes quer acabar com tudo. Eu quero acabar com a minha família. Eu lembro que uma vez, já contei isso para vocês, eu encontrei um andarilho em São Paulo, quando uma vez eu trabalhei, ajudei no SOS da Vida, um andarilho na rua, um homem dormindo na rua, que ia tomar o banho no ônibus que tinha ali, ia pegar uma marmita, e o cara sabia falar 6 idiomas. Deixou tudo, abandonou tudo para ser um andarilho, porque ele não aguentava mais as coisas. Esse daí também se matou, mas se matou de uma outra maneira. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que sem Deus não há como paralisar essas vozes. Não há como parar essa opressão sobre a minha alma. Eu preciso de Deus. Mas se você já tem Deus, então agora você precisa colocar em prática a mente renovada que Ele te deu. E entender que o Deus que você serve é um Deus de esperança. É um Deus que veio para dizer para você, você ia para o inferno, mas agora você vai para o céu. A tua vida era uma vida sem propósito, mas agora a sua vida tem propósito. A sua vida era uma vida medíocre, e agora vai ser uma vida abundante. É um Deus que cria em nós uma esperança. E eu preciso ter essa esperança. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu preciso repreender esse tipo de ação. Não adianta só saber que ela está. Eu preciso repreender isso sobre a minha mente. Não ache que você está louco. Não ache que é qualquer coisa. Se você começa a ter sentimentos errados, você precisa repreender. Principalmente esse tipo de coisas que fica te atormentando. Eu vou tomar banho e estou pensando. Eu vou dormir e estou pensando. Eu estou comendo com os amigos, estou com os meus irmãos, tudo em volta de mim. Mas eu estou pensando naquilo. Eu já vivi isso, irmãos. Eu sei que vocês nunca viveram isso, mas eu já vivi. De estar, às vezes, no meio de um monte de gente, está todo mundo rindo, a gente está conversando, eu também estou conversando, mas minha cabeça está longe ali, porque eu estou preocupado, estou atormentado. Eu tive que aprender a cuidar disso e falar, não quero mais isso na minha alma. Eu quero paz. E esse exercício não é um exercício mental, né? Eu vou ficar em paz agora, né? Vou ficar sentado que nem o Highland. Não, esse nome é bom nem falar mais da gente. Né? Não é um exercício mental, é uma prática,
É uma vida de olhar e falar assim, eu não quero pensar nisso, eu que comando meus pensamentos. Repreende, saia. Está dando tudo errado, vai lá e vai fumar sua droga. Você já sabe onde está. Está dando tudo errado, vai lá e vai naquele agiota lá, você já está acostumado com ele. E quando você vai tomando essas decisões, pode olhar, irmãos, a coisa só tende a ficar pior. Porque decisões sem Jesus, a coisa só fica pior. É o que eu li lá em Jó. Não vai prosperar. Vai passar o tempo e quando você olhar, está cada vez pior. Porque quando você está debaixo de tormento, você não tem como gerar nada. Estão entendendo? Então eu preciso repreender. Vocês lembram, eu ministrei na campanha Derrubando as Resistências, Atos 16, 17. Vocês lembram da menina endemoniada? Ela vinha atrás de Paulo. O que ela falava para Paulo? Atos 16, versículo 17. Ela vinha atrás de Paulo falando, esses homens são de Deus, esses homens são de Deus. Mas Paulo, diz a palavra de Deus no grego, que ele se agitou no espírito. Ele ficou incomodado com aquilo. E ele então expulsou. Porque se a pessoa está falando de Deus, isso tem que nos trazer paz, não tem? Mas aquela pessoa estava falando de Deus, mas não estava trazendo paz. Aquilo estava trazendo um agito, estava perturbando Paulo. E o que Paulo faz? Ele expulsa o demônio daquela moça. Irmão, se alguma coisa está vindo sobre a sua mente e está te tirando a paz, você tem que expulsar isso. Fala para o teu irmão, você entendeu? A maioria dos cristãos sabe o que eu estou falando. Só que na hora que ela perde a paz, ela vai para cima do outro. Ela quer descontar em alguém. Ela fica procurando culpados. Eu não tenho que ir para esse campo. Eu tenho que entrar nesse campo. Saia. Saia em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Não é pelos seus méritos, mas é pelos méritos daquele que derramou o sangue dele por você na cruz. Porque a Bíblia diz que nós fomos comprados, não por ouro nem prata, mas pelo sangue precioso de Cristo. Então eu tenho que fazer o quê? Repreender. Mas tem uma terceira coisa. Então a primeira é controlar minha mente. A primeira é ter Deus e ter uma mente saudável. A segunda é repreender, mas tem uma terceira. Vocês lembram do que Saul fez quando ele começou a ser atormentado? Os homens de Saul falaram o seguinte, olha, você não está bem, você está muito agitado. Lembra que atormentar quer dizer uma pessoa que está agitada, né? Está agitada. Deixa eu falar uma coisinha aqui, que eu já percebi algumas coisas em mim no passado, agora estou super controlado nisso. Mas quando eu ficava muito agitado, eu queria descontar alguma coisa, eu ia na geladeira. Aí você acha que isso é comum, né? Você olha e fala assim, é normal, é que eu estou muito ansioso. Você não está ansioso, você está sendo atormentado. Essa tua ansiedade tem nome, se chama tormento. E você vai descarregar em alguma coisa. Uns vão para pornografia, mentira, roubam, drogas, comida, um quarto escuro. Nós temos que saber colocar um nome nas coisas. E eu tenho falado isso para as pessoas que têm andado mais perto de mim. Eu falo assim, nós temos que ser homens e mulheres sérios e falar assim, esse é o problema. E não a gente ficar arrumando nomes que as pessoas ficam criando e a gente fica se escondendo atrás. É que eu fico muito ansioso, então na minha ansiedade eu preciso de açúcar. Não, na sua ansiedade você precisa de libertação. Amém? Mas tem uma terceira coisa. Quando você olha lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, os homens que estão com Saul, falam assim, então responderam um dos moços e disse, conheço o filho de Jessé,
o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Nunca se esqueça que Davi era bonito, mas ele era forte no que ele falava, e ele era forte e valente. Amém? E foi esse cara, desculpa chamar de cara, né? Essa pessoa que os homens de Saul falaram assim, esse daí que tem que tocar harpa para você. Cara macho, que vai enfrentar essa situação. Que vai enfrentar essa situação de tormento que eu estou vendo sobre você, ele tem condições de enfrentar. Então aqui, nesse terceiro entendimento, tem duas coisas importantes. Você ter alguém que lute por você, que saiba lutar por você, que seja guerreiro, saiba como guerrear. Que saiba como guerrear. Mas tem uma segunda coisa. Ele fala que ele ia tocar harpa, que ele ia adorar. E essa coisa é muito importante, é a questão da adoração. Entre as vozes que vêm sobre o seu coração, coloque outras vozes, a voz da adoração. Comece a adorar a Deus. Crie um ambiente de adoração. Tenha sempre alguma coisa que você possa estar adorando, que você possa cantar louvores a Deus. Se você se sente perturbado, coloque louvores. Crie um ambiente de adoração. Comece a adorar a Deus. Até o ímpio já falava isso no passado. Quem canta os males espanta. O ímpio já falava isso. Nós não precisamos cantar qualquer coisa não, porque depende do que você canta, vai trazer ainda mais demônio. Mas é uma verdade que adorar vai impedir a ação demoníaca, vai paralisar a ação demoníaca. Então, olha só, eu quero orar nessa noite, porque você vem aqui para nós orar, nós vamos ter oração de guerra. Eu preciso entender que esses espíritos atormentadores vão trabalhar na minha mente, ao ponto de eu ouvir vozes muitas vezes, vai começar a mexer com tudo aquilo que está à minha volta, ao ponto de eu achar que eu não tenho mais saída. Esse espírito me faz acreditar que não tem mais saída. Esses espíritos me fazem acreditar que eu não tenho mais jeito, que meu casamento não tem mais jeito, que nada tem mais saída, não tem mais esperança. Que eu vou morrer assim. Até o pão não acha, ou seja, até as coisas simples. Irmãos, acredite, eu sou um pastor. Às vezes eu converso com as pessoas e falo, gente, isso é tão simples, e a pessoa já não enxerga mais, porque até o pão ela já não enxerga mais. Ela fala, cadê o pão? Até o que é óbvio, a pessoa já não vê mais. E aí ela tenta de todas as formas avançar, e não vai avançar, não vai prosperar, não vai nada. O que eu preciso fazer? Cuidar da minha mente, renovar minha mente, para parar de escutar essas vozes e começar a escutar a voz de Deus. Segundo, tem que repreender. Começou a me atormentar, eu estou perdendo minha paz, começa a repreender o que está te tirando a tua paz. Ah, mas apóstolo, na segunda-feira eu tenho algo muito grande para resolver. Tudo bem, fale para Deus te controlar, fale para Deus, Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu quero controle para resolver essa situação. Eu quero paz para resolver essa situação. Porque você tem duas maneiras para resolver o problema da segunda-feira. Atormentado ou com Deus. O que você prefere? Porque se for atormentado, você não vai prosperar. Agora, se for com Deus, você tem uma grande chance de ver um milagre. Amém? Então, renovar a mente, expulsar os demônios. Terceira coisa, ter pessoas que saibam guerrear comigo e junto disso, adoração. Preciso ter na minha casa um ambiente de adoração. Preciso ter no meu carro, preciso ter na minha vida um ambiente de adoração. Para que você possa escutar a voz de Deus, encher o seu coração de Deus, encher a sua mente de Deus. E coloque boas músicas. Coloque boas músicas. Tem muita música que não presta. Não é porque é evangélica que presta. Coloque boas músicas. Aí você vai fazer a seguinte pergunta, apóstolo, e agora? Quais são as boas músicas? Eu não tenho como te falar isso, você tem que olhar. É fácil, é só ler a Bíblia e você vê quando é uma música boa e quando não é uma música boa.
Feche a sua Bíblia, vamos orar? Escute, tirou a tua paz, você começa a ficar atormentado com alguma coisa, você tem 50% de chance de ser você, que nem Noé, o problema com a tua pomba, você vai voltar ou não, mas também tem os outros 50% que pode ser um demônio. Então renova a sua mente. Amém? Você é um cristão. Eu falei para uma pessoa esses dias, eu escuto demônios. Eu falei, você não pode escutar demônios. Não é que você não está escutando, eu acredito no que você está falando. Eu tenho certeza que o que você está falando é uma verdade. Mas você não pode escutar demônios. Você é do Senhor. Então algo está errado. E a pessoa, ela é do Senhor, é uma pessoa que é do Senhor, que ama Jesus. Então o que está acontecendo? Isso aqui, ó, não quero mais isso. É uma decisão, não quero mais ouvir. Segunda coisa, repreenda. Porque às vezes o demônio vai falar mesmo, e ele não nos obedece. Então eu repreendo, no nome de Jesus, saia, eu não quero te ouvir, saia, saia, saia. Terceira coisa, encha a sua vida com adoração. Tenha pessoas que possam orar por você, interceder por você. E tome decisões. Tirou tua paz, alguma coisa está errada. Uma vez eu tive uma campanha aqui na igreja, quando nós estávamos na tenda, chamada campanha, foi um ano do apacentamento. E nós tivemos 12 ovelhas, eu fiz um curral aqui no canto, colocamos 12 ovelhas. Naquela época o bispo Alex trabalhava aqui na igreja, foi buscar as 12 ovelhas dentro de uma perua. Foi a maior alegria dele, foi a experiência de cartar as ovelhas no colo, e as ovelhas soltando bolinha para todo lado. Ele sabe contar essas histórias melhor do que eu. Mas o que eu aprendi na campanha do apacentamento? É que às vezes eu ia começar a pregar, irmãos, e se a ovelha não estava alimentada, se ela estava preocupada ou se ela estava com medo, ela começava a berrar. E aí eu parava muitas vezes o culto, todo mundo começava a rir, eu falava assim, a ovelha não está bem. Porque se ela estivesse bem alimentada, ela não estaria berrando. Sabe, a sua alma não pode berrar. Porque tem muita gente em silêncio, sofrendo em silêncio. Com medos, na angústia, escutando coisas, falando que é Deus, sabe? Está do lado do marido, está tudo bem, parece que o marido está se sentindo super seguro, a esposa está se sentindo super segura, mas aqui dentro está tão mal, que está no desejo de desaparecer, de sumir, de largar tudo. E aí todo mundo, a família, nem sabe o que está acontecendo. E tem muita gente assim, angustiada, atormentada. E nós temos que paralisar os demônios. A obra que Deus começa, Ele não começa por acaso. Amém? Amém? Se você está casado, meu irmão, entenda que essa é a direção de Deus para a sua vida. Agora, esse teu casamento vai ser uma bênção. Não é quando vai acabar, não, é como vai acabar muito bem. Isso aqui vai ser uma bênção para a minha terceira geração. É assim que eu tenho que olhar. Mas eu não estou bem de saúde, eu acho que eu não chego nos 70. Não vai chegar mesmo se você pensa assim. Porque o demônio já te matou. Já matou a tua alma. Já matou a tua esperança. E pessoas sem fé, sem esperança, não vai alcançar nada. Leia lá Jó, que eu acabei de ler. Não vai prosperar em nada, porque não tem esperança, não adianta se matar. Não acredita que vai ter saúde, e vai em todo qualquer médico que está com medo, mas não tem esperança, não vai viver. Nossa, apóstolo, você está falando uma coisa muito... Eu estou falando o que a Bíblia me ensina. Eu tenho que ter esperança. Eu preciso viver naquilo que eu creio. Eu preciso ter esperança naquilo que Deus me falou. Porque Deus começou uma obra, Ele vai completar essa obra. Agora, nem tudo é de um dia para o outro. Tem coisa que demora uma semana, tem coisa que demora um mês. Dizem que bananeira tem que bater para dar fruto, então eu sei que bananeira que pode ser essa.
Ou quem é que é uma bananeira, né? Que precisa apanhar para dar fruta. Nós somos as árvores. Recebeu? Então agora feche seus olhos e curve sua cabeça aí diante do Senhor. Nós vamos falar com Deus. E depois nós vamos ter um tempo de oração aqui na frente. O que tem te atormentado? Se você não tem sido atormentado, de repente tem alguém perto de você ou na sua casa. Sabe, nós temos visto nos últimos dias muitas crianças sendo atormentadas por desenhos, filmes, por situações dentro da própria casa. O filho começa a ver o problema do pai, da mãe, às vezes ele vê o problema financeiro do pai, isso começa a atormentar a criança. Porque hoje os nossos filhos vão para a escola, sabe o que eles veem nas escolas? Mais um monte de famílias destruídas. Um monte de pai sem esposa, esposa sem marido. E os filhos estão no meio disso, os nossos filhos vão absorvendo tudo isso e vão sendo atormentados. Aí eles chegam em casa com medo. Esse medo não é uma coisa aparente, está na alma deles. Eles vão crescendo dessa forma, esperando um dia o pai e a mãe se separarem, porque eles não têm esperança. Quem pode estar sendo atormentado? Quem está nervoso? Por que essa angústia dentro da tua alma que você não mostra para ninguém? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Todas as coisas que Deus fez na minha vida foram milagres. Eu não tinha condições de absolutamente nada quando Deus começou a me dar as primeiras palavras. A única coisa que eu tinha era fé. E por acreditar em Deus, eu me entreguei à palavra, comecei a ler a Bíblia, e ler a Bíblia. Leia a Bíblia, quando você estiver chegando nas 30 vezes de ter lido a Bíblia inteira, você vai começar a ser convencido de algumas coisas. Mas tenha esperança. Tenha esperança. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir agora que o Senhor abençoe as nossas vidas, o nosso coração, para que, se alguém aqui está sendo atormentado, Senhor, por demônios, se sua alma, ó Deus, está sendo afligida, e mesmo no silêncio, esse meu irmão, essa minha irmã está sendo abatida, eu quero pedir nessa noite libertação, eu quero pedir que o Senhor, no poder do Teu nome, o Senhor quebre essas cadeias, para que a Tua igreja tenha paz, para que nós tenhamos paz, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos ver a Tua boa mão, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Eu queria chamar aqui para frente, por favor, os nossos pastores, os nossos líderes que vão estar ungindo. Nós já conversamos antes de começar o culto, e nós vamos colocar óleo sobre a cabeça das pessoas que precisam, para quebrar esse jugo. Então vamos lá. Características de pessoas atormentadas: vozes, perturbações, medos, sudorese, né? Sua demais, palpitações, dormem agitado, acordam constantemente, pensa o tempo inteiro no problema, não tem paz sobre aquilo, começa a tomar decisões precipitadas, começa a ver as coisas fracassando e vai ficando, sempre tem aquela sensação de que nunca vai dar certo, que você nunca vai vencer. Você já se convenceu disso. Esse tipo de perturbação tem que sair da sua vida, em nome de Jesus. Então, se você precisa que alguém ore por você nessa condição, eu queria que você viesse aqui para frente, porque eu vou estar orando e eles vão estar orando com vocês. Pai, abrimos esse momento para promover do Teu Espírito sobre qualquer um que precise, e que o Senhor quebre nesta noite toda a cadeia que possa vir sobre a vida das minhas irmãs e dos meus irmãos. Espírito de Deus, Senhor Deus, todo espírito atormentador, todo espírito imundo de tormento, nós te repreendemos em nome de Jesus. E ordenamos que saia, que seja quebrado, em nome de Jesus, toda cadeia, toda prisão. E eu peço agora que o Senhor traga o controle sobre o corpo dos meus irmãos, para que eles tenham paz no seu corpo, alegria, esperança, um novo tempo sobre suas vidas, a certeza de que o Senhor está com eles, a certeza de que o Senhor é o Deus da vida deles.
e que mal nenhum, como diz a tua palavra no Salmo 91, mal nenhum chegará sobre a nossa tenda. O terror noturno será paralisado, Senhor. Em nome de Jesus, traz um tempo novo sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Traz a esperança que só o Senhor pode colocar no nosso coração. A certeza de que é o Senhor que vai construir algo novo em nós. Então quebra, Senhor, em nome de Jesus, todas essas cadeias. Quebra essas correntes, quebra essas vozes. Eu repreendo toda voz. Líderes, pastores, presbíteros, líderes, repreendam voz. Repreenda a voz sobre a vida deles. Repreendam as vozes. Repreenda as vozes. Repreendemos toda voz que possa vir sobre a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, nós só queremos ouvir a tua voz. Nosso coração é teu. Renova a vida dos meus irmãos, Senhor. Renova a mente deles. Renova a mente da tua igreja para que nós pensemos, como diz Paulo em Colossenses 3, nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque nós morremos e a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Espíritos atormentadores, eu te repreendo. Saia em nome de Jesus. Todo tormento, saia em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, somos tua igreja, Senhor, somos teus filhos. Sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não podemos nada, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. No Senhor nós somos mais do que vencedores. Tu és aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor é aquele que nos comprou com o teu sangue, que nos colocou no livro da vida, que transformou, ó Deus, a nossa desesperança em esperança, a nossa morte em vida, o nosso fracasso em sucesso. O Senhor é o Deus que veio fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Então, Senhor, opera esse poder nas nossas vidas, eu te imploro em nome de Jesus. E pelo nome de Jesus, Senhor, eu peço a tua bênção sobre cada um que está aqui na frente, para esse tempo novo. Toda voz está repreendida. Repreendemos toda palavra de Satanás sobre o coração humano. Repreendemos toda mentira. Repreendemos todo engano. Toda voz mentirosa, toda palavra mentirosa não vai prosperar. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Vem, Senhor, e destrói toda palavra mentirosa, todo engano do inimigo. Vem, Senhor, batiza os teus filhos com o teu Espírito. Receba do poder do Senhor, receba da unção do Senhor, receba do novo do Senhor sobre a sua vida. Vem, Senhor, e faz a tua obra. Repreendo toda voz mentirosa, toda voz que vem do inferno, está repreendido. Todo espírito familiar que vem falando, que vem organizando projetos mentirosos de morte, de destruição sobre a vida dos teus filhos, eu repreendo, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Repreendo toda mentira, repreendo toda interferência do inferno sobre a vida dos meus irmãos. Eu repreendo todo o demônio sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas. Meu irmão, talvez você que não veio aqui para frente, ou que não virá para frente, ou já veio, talvez você tenha que orar por alguém que está sendo atormentado. Ora agora por alguém que você ama. Fique em pé, vamos ficar em pé. Ore agora por alguém que você ama, que você sabe que está sendo influenciado por demônios, está sendo perturbado pelo inferno. Ore agora por essa pessoa, peça a Deus, fala: Senhor, liberta essa pessoa.
Senhor, traz a tua salvação sobre ela. Ore agora pela pessoa que você ama, por alguém que você conhece, pessoas que talvez você conheça que estejam totalmente sem esperança, estão sendo atormentadas. Repreende agora, fala: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo essa ação demoníaca. Em nome de Jesus. Se você ora em línguas, ore em línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo e você pode orar em línguas, ore em línguas. Vem, Senhor, com os teus anjos. Traz os teus anjos agora sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias. Envia os teus anjos guerreiros, Senhor, agora para destruir toda a obra do inferno sobre as casas, sobre aqueles que nós conhecemos que estão sendo oprimidos, sobre os pais, sobre os nossos avós, sobre aqueles que estão angustiados, que estão confusos com relação à morte. Senhor, traz a lucidez, traz a salvação, traz a vida, traz a paz, traz a esperança sobre os nossos queridos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda confusão sobre a mente, nós repreendemos. Ora por você agora. Se você ainda não orou por você, ora por você. Fale: Senhor, tira toda a confusão da minha mente, tira todo o tormento. Eu não quero ser governado por tormentos, Pai. Fale para Deus que a tua vida pertence ao Senhor. Sabe, eu estava me lembrando agora sobre adoração. Josafá, quando Josafá, esse texto é tão lindo, eu não sei onde está agora, mas deve ser lá em Crônicas, eu acredito, ou em Reis. Josafá estava numa situação muito apertada, ele estava sendo atormentado pelo inimigo, o inimigo tinha se levantado contra o reino de Israel, e ele estava angustiado. E aí ele reúne o povo. Ele sabia que Deus ia dar a vitória para ele. Ele recebeu uma palavra de um profeta e ele fala: nós vamos ter a vitória. Mas ele reúne o povo e o povo começa a adorar e começa a cantar, começa a cantar, começa a cantar. E quando o povo está naquela adoração, no dia seguinte a palavra de Deus diz que o inimigo já tinha sido derrotado. Deus tinha derrotado o inimigo. Eu quero declarar uma palavra aqui sobre a sua vida. Tem batalhas que você não vai colocar nem as mãos, porque o Senhor vai te dar a vitória. Tem coisa que você vai ver o Senhor te dando a vitória sem você fazer nada. Porque o Senhor vai... Tem uns aqui que vai ter que lutar sim, vai ter que lutar, batalhar. Porque é assim que funciona. Mas muitos aqui, aqueles que sabem o que Deus está falando nessa noite, você vai ver a tua vitória sem colocar a mão. O Senhor que vai te dar a vitória. Agora você precisa encher o teu coração de adoração. Você tem que adorar a Deus. Porque a adoração é uma ação profética. Quando eu estou adorando a Deus, eu estou de forma profética, mostrando a esses céus e a terra que eu estou confiando em Deus, que eu o amo, e que a coisa estando bem ou estando ruim, eu estou adorando. Esta ação profética move os céus em minha direção, destrona os inimigos, traz a graça de Deus sobre a minha vida e a sua bênção sobre a minha vida. Então adore a Deus, porque muitos de vocês não vão nem precisar colocar a mão numa arma, numa espada. O Senhor vai te dar a vitória. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Vamos adorar? Nós não seremos abalados. Amém? Vamos cantar um louvor e eu vou falar para vocês o tema da semana que vem. Nas batalhas permaneceremos em pé,
Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Antes de declarar isso, antes de inimigos cairão, vamos fazer uma oração. Fale comigo assim: em nome de Jesus, todo espírito atormentador contra a minha vida, eu repreendo, caia por terra, em nome de Jesus. Toda voz que não é do Senhor sobre a minha vida não prosperará. Eu não quero mais ouvir, eu não quero mais escutar. Saia da minha vida, em nome de Jesus. Todo tormento, toda palpitação, toda agitação, todo medo, saia da minha vida, em nome de Jesus. Eu não quero mais ser tocado, eu não aceito ser tocado, em nome de Jesus. Saia da minha vida, saia do meu quarto, saia da minha casa, saia do meu trabalho, saia do meio da minha família, em nome de Jesus. Eu te repreendo, eu não te aceito, não quero te escutar mais. Saia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Abraça teu irmão aí do seu lado, tua esposa, teu marido. Fale para Deus: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Senhor, eu peço que o Senhor traga paz para essa casa, para essa família. Eu peço por cada um dos meus irmãos que estão aqui, a tua paz, o teu shalom. Que ninguém aqui se revire mais à noite, Senhor.
Pelo contrário, que nós possamos dormir, que nós possamos viver em paz, sabendo que o Senhor é aquele que cuida de nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, esteja sobre você, sobre a sua família, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus te abençoe, te envolva. E que o Senhor seja Deus e Senhor da tua casa, renovando a tua mente, te dando o poder para expulsar demônios e fazendo com que você ande perto de pessoas que te fortaleçam e você enche a sua vida de adoração. A Ele, a Jesus, toda honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Aplaude o Senhor. Quinta-feira que vem, vou falar sobre setas. Setas da noite, setas que atingem nossos corações. As setas que se propagam de dia e à noite. Vamos trabalhar sobre esses ataques. Amém? Vai na paz, traga pessoas que você conhece que estão